E aí, pessoal, passando aqui para trazer mais uma questão aplicada lá no concurso da cidade de Caturité, no estado da Paraíba, pela banca CPCom, para o cargo de professor de matemática. Então, se você não é inscrito desse canal, se inscreva, deixa aquela curtida e venha-se embora conferir a resolução dessa questão. Para mim, foi uma das questões mais difíceis desta prova. Então, venha conferir. A questão de número 34 traz o seguinte: um passatempo matemático chamado combinar é formado por peças de mesma forma e tamanho, conforme ilustrado abaixo, contendo cada uma delas 5 bolinhas. As peças do conjunto são todas diferentes entre si, pois em cada uma, exatamente 2 bolinhas são preenchidas e 3 são deixadas em branco. Em cada peça, as bolinhas que não estão em branco são preenchidas cada uma com um número natural menor do que 10 elevado à quarta, e cuja soma dos algarismos é igual a 12, como mostra o exemplo a seguir. Não podendo as 2 bolinhas que não estão em branco numa cartela serem preenchidas com o mesmo número. Então aí tem o exemplo de 84, a soma dá 12, e 930, a soma de seus dígitos também dá 12. Então, denotando por o arranjo de N tomado PAP, o arranjo de N elementos distintos tomado RAR, e por combinação de N tomado PAP, a combinação de N elementos distintos tomado RAR, o número máximo de peças desse passatempo é quanto? Então, o que é que a gente está procurando, né? Essa daqui é uma questão que, se você fosse pensar nos casos, seria muito amplo, né? Então, você está se deparando aí com os números que vão de 1 a 9.999, porque isso aqui é menor do que 10 elevado à quarta. Aí, o que é que acontece, né? Vamos brincar aqui. A gente, com 2 dígitos, né? Com 1 dígito você não tem nenhum algarismo cuja soma seja 12. Então, o mínimo é com 2 dígitos. Você teria isso aqui, ó. 2 escolhas. De tal forma que isso daí seria 12. Então, você tem que escolher 2 números cuja soma seja 12. Então, isso aqui recai no assunto de análise combinatória, que é o número de soluções inteiras e não negativas. Né? O número de soluções inteiras e não negativas. Então, o que é que acontece? Vamos brincar com 2, né? Na verdade, a gente tem que investigar com 4, mas com 2. Vamos ver o que acontece com 2. Então, a gente tem que somar esses 2 números, todas essas escolhas, onde esse A e esse B está variando aí de 0 a 9 e tem que dar 12. Então, veja que isso aí é um tipo de combinação completa, né? Quando a gente tem uma equação da seguinte forma, né? x1 mais x2 mais x3 mais xn, isso igual a um certo p, né? Então, o número de soluções inteiro não negativo é dado pela combinação completa, né? De quem? De N PAP, né? Então, isso daqui será igual a N mais P menos 1 fatorial dividido por P fatorial vezes N menos 1 fatorial. Então, vamos ver, nesse caso particular, para quando a gente só tem os números com 2 dígitos, né? Então, veja que quando a gente tem 2 dígitos, né? Então, o nosso N é 2. Então, a gente estaria procurando aqui, ó, o x1 mais x2 igual a 12. Certo? Então, jogando aí na fórmula da combinação, isso seria combinação completa de quem? De 2, né? Tomar 12 a 12. Então, isso seria quem? Seria 2 mais 12 menos 1 fatorial dividido por 12 fatorial vezes 2 menos 1 fatorial. Então, isso aqui dá
14 menos 1 dá 13 fatorial. Embaixo dá 12 fatorial, 1 fatorial. Isso aqui dá 13. Mas veja que a gente não tem 13. Né? A gente não tem 13 soluções. Por quê? Porque aí está considerando os casos em que A assume valores. Por exemplo, A ele é igual a 10, A é igual a 11 e A é igual a 12. E a mesma coisa para o B. Né? Mas a gente pode excluir esses casos. Né? Por exemplo, quando A ele for 10, a gente não tem que ter que A mais B tem que ser igual a 12. Então, se o A for 10, isso implica que o B é igual a 2. Então, isso aí seria uma solução, né? Se o A for 11, então A mais B igual a 12, isso implica que B é igual a 1, né? Isso seria outro par de solução. E se o A fosse 12, o A mais B igual a 12, isso implica que o B seria 0. Né? Então, veja que isso aí teria essas três soluções que a gente está contando a mais. Porém, isso aí pode ser assumido também quando o B assume o 10, o B assume o 11 e o B também assume o valor de 12. Então, qual será o número de soluções? Né? Será o total que a gente tem ali, né? o total de soluções. Será quem? Será igual a o 13, né? Menos. A gente tem três soluções para quando o A é 10, 11 ou 12. Mas o B também pode assumir. Então, será que duas vezes essa quantidade? 3, né? Então, isso é 13 menos 6, que é igual a 7. Agora, vamos realmente conferir que só tem apenas 7 soluções, tais que a soma de A mais B seja 12. Por quê? O A ele não pode ser 0, né? Nem pode ser 1 e nem pode ser 2. Então, o único valor inicial para o A é quando A é 3, porque fica 3 e para o B seria 9. 3 mais 9 dá 12. Se o A for 4, o B é 8. Se o A for 5, o B é 7. Se o A for 6, o B é 6. Se A for 7, o B é 5. Se A for 8, o B é 4. Se A for 9, o B é 3. Então, isso aí são as únicas soluções. São quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, veja que bateu com com o total que a gente tem encontrado. Então, a estratégia para resolver essa questão é essa. Mas veja que a gente vai ter que estar variando esses números até 4 dígitos. Então, a gente vai ter x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 12. Então, bora aqui agora fazer a ideia, certo? A ideia principal, né? Seria quem? Ó? A gente teria... A gente precisa fazer essa escolha aqui, ó. A gente precisa fazer essas escolhas aqui. Esse valor, mais esse, mais esse, mais esse tem que dar 12. Né? E observe que quando... E eu vou chamar aqui, por exemplo, de A, B, C e D. Né? Então, observe que aí tem todos os casos, né? Porque, por exemplo, se o A, se aqui, uma das soluções seria essa daqui, ó, 0 aqui, 8 aqui e 4. Né? Soma dá 12. Então, veja que esses valores aqui podem assumir. Então, jogando aí na fórmula de combinação completa, o que é que a gente tem? Isso aí seria a combinação completa de quem? De 4, 2 a 12, né? Então, seria 4 mais 12 menos 1 fatorial dividido por 12 fatorial, 4 menos 1 fatorial. Então, isso aí seria quem? 4 mais 12 dá 16, menos 1 dá 15 fatorial. E aqui fica 12 fatorial e ali fica 3 fatorial. Olha, isso aí é quem? É 15 vezes 14 vezes 13, né? Vezes 12 fatorial dividido por 12 fatorial, 3 fatorial. Vou botar 3 vezes 2.
Esse 12 se cancela. A gente pode simplificar esse 3 com esse 15, né? Que aqui dá 5. Esse 2 com esse 14, que dá 7. Então, nosso resultado é 35 vezes 13. 35 vezes 13. 10 vezes 35 dá 350. Então, fica 350 mais 3 vezes 35 dá 105. Então, isso vai dar 455. Então, isso aí seria 455. Cuidado para o cão não atentar e você vir aqui e já achar o 455 aqui ou aqui e marcar. Não é bem isso, não. Lembre-se que isso daí tem contagem a mais. Aí vai ter a contagem quando A ele assume o valor 10, quando A assume o valor 11, quando A assume o valor 12, né? E a mesma coisa para o B, para o C e para o D. Então, a gente tem que descontar esses casos. Então, se o A for 10, então a gente tem A mais B mais C mais D igual a 12. Então, se o A for 10, então a gente vai ficar com B mais C mais D igual a 2. Ora, mas isso aí a gente pode fazer por combinação completa. Então, isso aí será quem? Isso daí será a combinação completa de 3, né? Tomado 2 a 2. Então, vai ser 3 mais 2 menos 1 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 3 menos 1 fatorial. 3 menos 1 fatorial. Então, isso vai ser quem? 5, 4 fatorial. E embaixo a gente tem 2 fatorial. Então, isso daí dá quanto? 4 fatorial dividido por... Assim, aqui é 2, né? Porque a gente está com 2 e 2 fatorial. Então, 4 fatorial sobre 2 fatorial sobre 2 fatorial, isso vai dar 6, né? Porque a gente tem que isso ali é igual a 4 vezes 3 dividido para 2. 12 dividido para 2 dá 6. Isso é para quando o A é 10. Se o A for 11, a gente vai ficar com B mais C mais D igual a 1, né? Isso daí implica que a gente vai ter a combinação de 3, 1 a 1, né? Então, isso é a combinação completa. 3, 1 a 1. Então, isso será igual a quem? Será igual a 3 mais 1 menos 1 fatorial dividido por 1 fatorial, 3 menos 1 fatorial. Então, isso é igual a quanto? A 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que isso é 3. E se o A é 12, a gente tem que B mais C mais D, isso é igual a 0. Né? Isso aí é o único caso, né? Que todos têm que ser 0. Então, isso daí é apenas um caso. Então, veja que a gente tem um daqui, com 3 daqui são 4, com 6 daqui são 10. Então, quem é o total que a gente está procurando? O total, isso será igual a 455, né? Menos quem? Quantas vezes pode acontecer isso? Isso pode acontecer para o A, para o B, para o C e para o D. Então, menos 4 vezes, essa soma ali, 6 mais 3 mais 1. Então, isso é igual a 455 menos 40, né? Isso dá 415. Então, é 415 soluções que a gente tem, cuja soma é igual a 12. Aí, para escolher esses cartõezinhos aqui, né? Escolher 2. Então, você tem à disposição 5, onde você escolhe 2. Né? Uma combinação 5 escolhe 2. E veja lá que esse número ali depende, a ordem que a solução, a ordem depende. Vocês viram lá naquele caso, quando a gente tinha pegado inicialmente, por exemplo, o 0,84, né? Ele é uma solução, né? Mas quando a gente permuta entre si aqui, o 840 já vai ser outra solução,
O 804 é outra solução. Então, veja que isso é um tipo de questão de arranjo, né? Vejo o arranjo de quanto? De 415, onde a gente tem que escolher 2. Né? São 2 que a gente escolhe. Então, isso daí bate exatamente com a alternativa D. Então, pessoal, vocês viram aí uma questão dentro das combinatórias que deu para fazer por número de soluções inteiras e não negativa, né? Só tem que tomar esse cuidado, mas foi uma das questões eu acho mais difíceis dessa prova. Então, se vocês gostaram, deixa a curtida, se inscreva aí no canal se não for inscrito, compartilhar com os colegas de vocês. Um forte abraço e até a próxima questão.